Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o Conselho Tutelar. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o conselheiro tutelar de Santa Bárbara do Oeste, Robério Bonfim, a quem desde já dou aqui as boas-vindas, enfim, na cadeira do diálogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje. Que maravilha. Robério Bonfim, Conselho Tutelar. Resumidamente, quais são as suas atribuições? Resumidamente, vamos lá, né? A atribuição do conselheiro tutelar. A gente começa primeiro, dentro do artigo 131, falando o que é o órgão Conselho Tutelar. Então, né, a gente tem que sempre lembrar que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, né, que foi encarregado pela sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que aí nós temos o Estatuto da Criança, a legislação, né, que a gente segue ali, que é a nossa Bíblia, que a gente tem que estar sempre observando para poder fazer as aplicações. E aí, vendo agora dentro dessas atribuições, que foi nos atribuído pela sociedade, aí nós temos o artigo 136, que vai discriminar o que a gente deve fazer. E aí eu trago para você alguns pontos. Aconselhar os pais, aplicar medidas referente aos direitos violados com a criança ou adolescente, requisitar serviços a poder público, né, como na área da educação, saúde, segurança pública, né, aplicar medidas referentes também aos pais, quando, além de aconselhar e aplicar essas medidas quando viola o direito da criança ou adolescente. Então, é um conjunto. As atribuições do Conselho Tutelar, além do 136, a gente vai, né, tem que falar, não tem como, tem que citar as leis e os artigos. Aí, o artigo 98, que é um dos que nos norteia, porque a partir do artigo 98, que ali fala, né, no inciso 1º, que quando a gente vai aplicar, quando o Estado falta nas suas responsabilidades e viola o direito da criança e adolescente. Quando o pai, a mãe ou o responsável também viola o direito e quando a própria criança ou o próprio adolescente viola o seu próprio direito. Então, é a partir desses princípios que a gente vai aplicar a nossa atribuição e aplicar o artigo 136 ali, que é chamar esses pais, né, e a sociedade para respeitar o direito da criança e adolescente. Robério, eu quero falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero fazer um recorte nessa sua fala, pensando no Estatuto da Criança e do Adolescente. É a ferramenta primordial do Conselho Tutelar? Sim, é a principal ferramenta, né? Depois da Constituição de 88, que reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direito, e aí em 90 que foi, né, estabelecido o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali traz toda a normativa de como que uma criança ou adolescente tem que ser respeitada. Ali no ECA traz para nós toda a legislação com referente aos princípios básicos, dos direitos básicos, direito à saúde, direito à educação, direito de ser respeitado como um ser humano, né? Que até então a gente sabe que na nossa história recente, a criança, assim como mulher, era tratada como objeto, não como sujeito de direito. Então, ali que traz que a criança e o adolescente são sujeitos de direito em desenvolvimento. Então, né, é ali que nós vamos buscar toda a legislação para garantir esse direito. Direito à educação, quando não tem vaga em escola, direito à saúde, quando não é atendida de forma adequada, direito de ser respeitada e de ter um convívio familiar harmonioso, sem ser penalizada com castigos físicos severos ou psicológicos. Então, o Estatuto é a nossa ferramenta principal para poder proteger, né, dentro da legislação, nossas crianças e adolescentes, para que seja cumprido a legislação.
Robério, na resposta anterior você falou da autonomia do Conselho Tutelar. Fale um pouco mais sobre isso. O órgão, Conselho Tutelar, tem autonomia nas suas decisões, né? Nós somos um órgão independente nas nossas decisões. Apesar de estar atrelado ao município, porque para existir nós precisamos de uma estrutura, e quem dá essa estrutura é o município. Porém, nós não somos funcionários do prefeito, né? Não é o prefeito ligar lá e falar, conselheiro, eu não achei isso interessante, vocês têm que mudar. Não, não é assim que funciona. Essa é a nossa autonomia, nas nossas decisões. Assim como as nossas decisões também não vai ser influenciadas pelo judiciário, né? A gente tem com igualdade junto com o judiciário e com a promotoria. Cada qual faz o seu papel e nesse ponto que a gente somos autônomos, né? Nesse princípio. Eu queria tocar num assunto aqui que eu imagino que deva ser um desafio diário, que é a questão da evasão escolar. Como é que o Conselho Tutelar trabalha essa questão? Olha, a questão de evasão escolar. Aí nós temos a questão do artigo 56, que determina que as escolas têm que nos comunicar sempre que um aluno começa a faltar, né, sem justificativa ou dá abandono de escola. Assim como eles também têm que nos avisar qualquer situação que eles percebam que viola o direito da criança, com relação a machucado, hematomas, situações que eles entendam que tem que nos encaminhar para que a gente providencie as medidas. Que aconteceu dentro da escola e fora? Sim, dentro da escola ou fora. Se eles tiverem conhecimento de alguma coisa que aconteceu com um dos alunos deles, eles podem reportar ao conselho para que a gente possa pegar essa notícia de fato e verificar a situação. Com relação especificamente à evasão escolar, primeiro que a escola tem que esgotar todas as medidas possíveis de trazer essa criança ou esse adolescente de volta para o âmbito escolar. Entender o que está acontecendo. Nós entendemos que toda vez que uma criança tem esse direito violado, algo está acontecendo, né? E aí cabe a nós verificar essa situação. Por que que a criança não está indo para a escola? O pai está negligenciando, a mãe está negligenciando, é o município que está negligenciando, é o estado que está negligenciando por falta de transporte. Qual é o motivo? E aí, a partir do momento que a gente sabe o motivo, a gente vai aplicar as medidas necessárias para que seja resolvida essa situação. Compreendi. Qual a relação, Robério, do Conselho Tutelar com alguns serviços municipais? Aí quero citar o CRAS, o CREAS e até mesmo o SUS. Como é que vocês trabalham nesse diálogo? Nós temos a rede de proteção, né, que envolve esses três que você acabou de falar, mais segurança pública, mais serviços que estão ali à disposição, como as ONGs. Então, a gente tem toda uma rede que trabalha. Qual a relação do Conselho, principalmente com esses órgãos, esses serviços que você citou? O Conselho requisita serviço, não executa. Então, se a gente atende uma família e percebe que naquela família há uma situação de vulnerabilidade social, a qual há necessidade da atuação de um desses três, nós vamos encaminhar, então, vamos supor, para o CRAS, que vai trabalhar o fortalecimento de vínculo, ele vai verificar a situação socioeconômica e vai verificar quais dos serviços que eles têm disponível para aquela família, se Bolsa Família, se é uma renda cidadã, se há algum trabalho dentro do CRAS que possa gerar renda para eles. Com o CREAS, que já é um órgão, um serviço, aliás, que trabalha já a alta complexidade, que seria a alta complexidade? Rompimento dos vínculos familiares, abuso sexual, questão de violência doméstica, questão de violência psicológica, né, que atende tanto o conselho, como também o conselho do idoso, e todos aqueles que violam os direitos da criança e do adolescente de uma forma mais grave. Com relação ao SUS, também a gente tem essa relação onde eles nos comunicam se eles percebem alguma situação, né, nas unidades básicas, que tem o
plano de atendimento à família. Então, eles fazem muitas visitas, e nessas visitas, ou até mesmo nas consultas, se percebe uma negligência, eles vão nos comunicar. E aí a gente vai conversar com esses pais, entender o que está acontecendo, para aplicar a melhor medida em relação à proteção dessa criança e adolescente. Então, neste caso, nós podemos traduzir que existe uma parceria muito próxima entre o município e o Conselho Tutelar dentro da sua autonomia, claro. Sim. O Conselho, ele vai para dentro da sociedade, trabalha junto com a sociedade, ouve a sociedade e também comunica ao poder público, né? Isso a gente depois desenvolve a questão das políticas públicas. Vamos supor aqui, se a gente sabe que está faltando médico num local porque não tem um pediatra, então nós vamos comunicar à Secretaria de Saúde o porquê que está ocorrendo isso. Eles vão nos explicar. Se não for resolvido, a gente vai acionar o Ministério Público para que a Prefeitura converse com o Ministério Público e resolva essa situação, já que é uma situação que está afetando o direito de atendimento à saúde dos nossos crianças e adolescentes. Assim como na educação também, uma coisa que a gente fala muito é a questão da relação dos pais com creche no início do ano, né? O Conselho é muito procurado por isso. E aí a gente faz os encaminhamentos à Secretaria para que ela resolva essa situação. Não foi resolvida a demanda, o Ministério Público vai ter que atuar em cima dessa comunicação que o Conselho fez por falta de vagas de creche. E assim toda a rede. Né? A gente vai comunicando e conversando para que os direitos sejam atendidos e cesse a violação. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Robério Bonfim, que é conselheiro tutelar em Santa Bárbara do Oeste, sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. A MB Engenharia e Meio Ambiente está contratando para Limeira e região os seguintes profissionais: ajudante de jardinagem, operador de roçadeira, tratorista. As vagas estão abertas para os profissionais em geral e também são afirmativas para PCD. Os interessados deverão enviar currículo para daniele.rh@mbengenharia.com ou no WhatsApp 19 99597 1459. MB Engenharia e Meio Ambiente. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o Robério Bonfim, que é conselheiro em Santa Bárbara do Oeste. Robério, queria conversar um pouquinho com você sobre a questão da negligência, o abandono e a violência doméstica. Nesses casos, como é que o Conselho Tutelar trabalha? Olha, é uma situação
que infelizmente, é corriqueira, né? E delicada, né? E delicada. Nós recebemos, geralmente, notícias de fatos, né, do que está ocorrendo, através da população que liga no conselho e acaba fazendo uma denúncia, através dos órgãos públicos também, através dessa parceria que nós temos com o pessoal do SUS, né, através das UBS, através das escolas, que também fornecem muito para nós a situação de negligência. E aí a negligência vai desde a saúde, desde a higiene pessoal, higiene residencial, desde do não comprometimento com levar o filho à escola, né? Então nós temos assim N tipos de negligência que, quando é identificada, nós vamos aplicar a medida. Qual a medida? Nós vamos chamar esse pai, essa mãe, ou esse responsável, vamos aconselhar, vamos advertir, se for o caso, dentro da situação, né? Tem casos que a gente chega que é totalmente insalubre de permanecer uma criança naquele ambiente. E aí a gente tem que aplicar uma medida temporária, mas essencial, para que aquela pessoa limpe aquela casa, de chamar um membro da família, olha, ajuda, você pode ficar com as crianças para que ela possa reorganizar, né? Faz um encaminhamento aí dessa mãe que deve estar com alguma situação psicológica, então a gente encaminha para uma avaliação. Então, dentro das negligências, a gente vai vendo qual a melhor aplicação de medida para poder sanar essa situação. Com relação à violência, aí é uma questão que envolve a questão da segurança, né? Se é violência para com a mulher, que automaticamente também acaba atingindo as crianças, que por vivenciar dentro de um ambiente hostil, dentro de um ambiente que faça com que essa criança sofra, tem duas situações. As medidas que é aplicada pelo Conselho Tutelar, que cabe a nós, e a questão da segurança pública, que cabe aí à polícia, né? Então, quando a violência chega a essa mulher e ela tem que sair, né, para poder sobreviver, nós temos hoje uma aplicação de medida que pode ser feita tanto pela delegacia como pelo Conselho Tutelar, que é oferecer para essa mulher, no nosso município a gente tem esse serviço, que é o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então elas são encaminhadas para essa casa, é uma casa sigilosa, nem poucas pessoas dentro da rede de proteção de atendimento sabe onde fica, né, para que ela possa ter a tranquilidade para recomeçar a sua vida. E, na maioria das vezes, com os seus filhos. É muito difícil ir uma mulher sozinha para essa casa. Roberto, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da formação dos conselheiros tutelares, né? A gente sabe que vocês são eleitos e grande parte de vocês já são oriundos de outras formações, do direito e áreas correlatas, mas eu queria entender um pouquinho, além dessa questão que vocês já trazem antes da eleição, se no período de atuação, se há algum tipo de processo formativo. Sim, nós temos um processo formativo que o CMDCA providencia. Então, o Conselho Municipal traz para a gente uma equipe que eles contratam para vir trabalhar, né, conosco. Porque, assim, pós-eleição, antes da eleição, você estuda, né? Você estuda o ECA, você estuda o que traz o edital. Depois da eleição, no dia a dia, aí que você vai ver que nem tudo que você estudou na prática é daquela maneira. Então, você precisa ter uma formação contínua, sempre estar se atualizando. E aí você busca também, hoje a gente tem muitos profissionais que estão se identificando, né, com a área da criança e adolescente, então nós temos aí muitas pessoas, né? Nós temos alguns que, através hoje da internet, através de lives, né, já foram conselheiros, então hoje traz sua experiência como conselheiro tutelar para a formação, temos também desembargadores, então a gente tem hoje muitas pessoas que estudam e retransmite para nós conselheiros também a visão deles da lei.
e aí a gente consegue buscar formação. Mas essa formação acaba sendo um pouco individualizada, né? Porque a gente vai ter essa formação que é programada pela prefeitura, né, que é contratada, então a gente tem essa formação aí. Mas o colegiado sempre está conversando, sempre está atualizando, porque a nossa lei é uma lei que se transforma, né? A todo momento tem uma lei que altera o Estatuto da Criança e Adolescente e que a gente tem que estar atento para poder aplicar essa lei assim que necessário. Tem uma questão que eu acho que é importante nós conversarmos aqui também, relacionada à questão da eleição do Conselho Tutelar. A gente vê que o número de votos é muito inferior quando nós estamos falando de uma eleição municipal para vereador e para prefeito. No seu entendimento, tem relação com a não obrigatoriedade? A não obrigatoriedade é um fator. Porém, as pessoas não entendem o trabalho do Conselho Tutelar. Em linhas gerais, você tem essa percepção? Eu tenho, por quê? Quando fala do Conselho Tutelar, não é falar, as pessoas não entendem o Conselho Tutelar e recebem o Conselho Tutelar com entusiasmo, com alegria. Não, recebe o Conselho Tutelar como, o que veio fazer aqui? Recebe com medo, né? Tanto que, né, a gente vem tirando essa mística que os pais e os próprios órgãos públicos falam, se você não me obedecer, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Então as crianças já crescem com medo, né, da nossa atuação e também a sociedade. Quando a gente vai verificar alguma situação, que vai fazer uma visita, até que eles entendam, até que eles percebam que nós não estamos ali para tirar uma criança, né, ou de forma imediata, até que eles entendam, é ríspido com a gente. Depois que começa a nos acompanhar e conhecer, aí muda a visão, né? Ou quando tem algum direito violado pelo próprio Estado e que procura o conselho e a gente consegue dar caminhamento, aí muitas vezes fala, nossa, não imaginava que o conselho que ia me ajudar nessa situação, né? Porque a visão geral que a sociedade tem é que a gente vai na casa de uma pessoa tirar os filhos dela. E não é isso. Roberto, vamos aprofundar essa questão que ela é importante. Então você está dizendo para mim que o senso comum, ele de alguma forma atribui uma imagem pejorativa ao Conselho Tutelar. Aí a minha pergunta, no seu entendimento, o que é preciso fazer para que essa ideia seja remodelada, reconstruída? Nós precisávamos ter tempo como conselheiro tutelar, de estar em alguns ambientes como este, como em algumas escolas, instituições, falando do Conselho Tutelar, explicando a nossa atuação, para que nós fomos, né, criados pelo Estatuto, pelo legislador, que é estar junto à sociedade, né, para proteger, né, a legislação, né, zelar pela legislação para que os atendimentos sejam cumpridos, que a lei seja cumprida. No entanto, nós somos sobrecarregados com uma demanda e não damos conta de estar mais presente. Pra você ter uma ideia, nós somos 5 pessoas, falando da minha realidade, dentro do município de Santa Bárbara, para quase 200 mil pessoas, né? Só de escolas, vamos colocar assim, nós temos aí, só na escola municipal, que é o que a gente estava vendo esses dias agora, né, estava fazendo bate-papo lá no colegiado, são em torno de 18 mil crianças. Fora as escolas particulares e a escola estadual, né, com a demanda que nos encaminha de evasão escolar, de situações, de violações de direitos. Então, nós passamos a maior parte do tempo tentando resolver essas situações e não conseguimos ter o outro tempo que seria ideal para que a gente pudesse fazer esse diálogo com a sociedade, né? Essa é a questão. Nós precisávamos ter mais tempo livre para poder conversar com a sociedade. Vou buscar fazer uma síntese na sua fala. Então você está dizendo que se essa concepção for alterada, logo o trabalho do Conselho Tutelar será mais fácil e mais fluido. Se nós hoje tivéssemos um segundo Conselho Tutelar no município, a demanda poderia diminuir um pouco e a gente conseguiria nos organizar para estar em outros ambientes, né? Hoje,
nós somos um grupo de pessoas ali, de 5 pessoas, que não toma decisões sozinha, né? Decisões nossas tem que ser em colegiado. Então a gente tem que estar conversando a todo momento. Quando um conselheiro vai, que nem hoje eu estou aqui falando com você, mas eles me permitiram que eu estivesse aqui. Né? A gente conversa a respeito do que pode e que não pode. E é assim que tem que ser feito. A gente decide em colegiado e um representa. Para ir para uma escola, fazer um bate-papo, para ir para dentro de uma ONG, alguém vai ter que estar fazendo o meu trabalho lá no conselho. Né? Vai estar lá no atendimento, vai estar verificando alguma denúncia, alguma situação, notícia de fato. Então, essa é a questão. Quando um sai, sobrecarrega os outros. Né? Então, hoje a gente não consegue estar saindo a todo momento da sede para poder fazer uma divulgação. Né? A gente tenta usar do Instagram, tenta trazer a notícia do que é o conselho de uma forma mais leve. Né? Se fosse para nós ficar só colocando situações do conselho, o que ocorre seria uma situação só de notícias ruins, na maioria das suas vezes, né? Porque o conselho é isso, o pessoal vai... Ninguém vai no conselho e fala, eu estou indo lá porque eu gosto do conselheiro. Vai atrás de alguma situação. Ou vai trazer uma denúncia que está acontecendo alguma coisa, ou vai lá, né, para falar, olha, o meu filho está com o direito violado, eu preciso que vocês façam uma intervenção junto ao Estado. E é assim. Mas na maioria das vezes, as pessoas nos olham como o bicho-papão, né? Roberto, bom, você conhece o programa e eu sempre reservo uma ideia, uma fala de uma autoridade que tem relação direta com o assunto tratado aqui do programa. Eu reservei uma fala de Paulo Freire para você, eu vou abrir aspas para ele, depois eu vou pedir então o teu comentário. Paulo Freire vai dizer o seguinte, abrindo aspas para ele: respeitar a autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder, fecha aspas, Paulo Freire. Comenta essa fala, Roberto, por gentileza. Paulo Freire, nosso patrono da educação, né? Eu vejo da seguinte maneira, ele traz porque a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa, sem olhar para ela e ter essa questão do periódico, né? A gente olhar e querer já fazer uma pré-julgamento. Eu entendo dessa forma, que nós temos que olhar, respeitar, observar e tentar fazer o melhor para que aquela pessoa se sinta acolhida, se sinta bem dentro daquilo que eu faço, que é estar acolhendo pessoas, verificar a sua situação e tentar ajudar. Né? Não significa que a gente não vai aplicar o que está no rigor da lei, que é aplicar as advertências e fazer entregar a pessoa um comunicado que ela não está fazendo o que ela deveria, que é proteger seu filho da maneira correta. Então, esse tratar a pessoa como dignidade, respeitar ela, acho que é fundamental para que a gente consiga avançar como sociedade. Né? Não é usar da minha situação como conselheiro, como autoridade, para poder pisotear em cima de uma pessoa. Não, é acolher e saber que eu estou ali para servir. Roberto Bonfim, meu querido, muito agradecido pela presença, pela partilha. Quero demais te agradecer por esse espaço, pelo seu tempo, pelo teu conhecimento. Queria aproveitar aqui, então, pedir para que você faça suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Muito agradecido. Estou muito feliz de estar aqui pelo convite, agradeço muito, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Obrigado. Já estivemos em muitas escolas aí, quando você vai para suas expedições e traz esse conhecimento, então é um prazer estar aqui. Agradeço também ao meu colegiado que me permitiu que está aqui, né, que estão lá todos agora trabalhando, a Rafaela, a Elisângela, a Nair e o Rodrigo. Gratidão ao trabalho que eles desempenham, porque não é fácil ser conselheiro tutelar. Ou você está porque você ama fazer esse trabalho, ou você não continua. Se não amar, se não gostar, se não tiver essa disponibilidade, você não continua, porque não é fácil. É algo que você tem que fazer mesmo pelo amor que você tem por uma causa mais nobre, né? Que é trabalhar com a infância
e com a juventude. Eu fico agradecido a todos vocês, agradeço em primeiro lugar, né, a Deus que me dá essa oportunidade sempre de estar trabalhando e com saúde. E muito obrigado por essa oportunidade. Roberto, obrigado, viu, querido? Saúde e paz. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o Conselho Tutelar. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo, aprofundando este assunto, o conselheiro de Santa Bárbara do Oeste, Robério Bonfim. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.